O que vai dentro do coração de um profeta? Lamentações, capítulo 3, versículo 22, vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias ela não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ver em poucas palavras o que tinha no coração do profeta Jeremias. Ao descrever o livro de Lamentação, Jeremias expressou sua tristeza pela destruição da cidade santa e do majestoso templo do Senhor. Para ele, como se fosse que 40 anos de ministério, ele fosse fiel, mas tivesse sido desperdiçado, pois o povo não havia dado ouvidos às suas mensagens. Ele descreve a situação do povo. Ele ora ao Senhor pedindo socorro e livramento. Ao mesmo tempo, ele entende e questiona o Senhor sobre o que havia acontecido, mas ele tinha plena consciência de que aquela calamidade era decorrente do pecado daquele povo. Depois de descrever nos primeiros lamentos a situação da cidade, até o capítulo 3, ele descreve o lamento da situação daquela cidade. A partir do capítulo 3, ele descreve a sua própria dor e a sua aflição. Dos capítulos 1 ao 3, Jeremias descreveu a desesperança. Nos versículos 19 a 39 do capítulo 3, ele vai concentrar-se em falar da esperança. O versículo ao qual lemos, Jeremias vai falar da sua esperança. E seja em qualquer situação que nós nos encontramos, a esperança, ela é o que nos motiva. Aquele período foi o pior momento até aquela presente existência do povo de Israel, porque o povo estava sofrendo. O povo estava sendo levado cativo por Nabucodonosor e Jeremias, ele vivencia todo esse período. Mas o que havia no coração daquele profeta e que hoje também há no meu coração e no seu coração, mas que Deus quer que nós tenhamos fé, convicção de que isso vai passar. Primeiro, o que permeava o coração daquele profeta era a angústia. Angústia significa uma sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento, peito apertado, ansiedade, insegurança. É assim que Jeremias se sentia. Capítulo 3, do versículo 5 ao 7, vai dizer: edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos. Olha o sofrimento, olha a angústia que aquele profeta estava sentindo. Estava tenebroso aquele momento para ele, como os que estavam mortos há muito tempo. Ele sentia-se confinado, cercado por muros. No versículo 8 vai dizer: ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração, ou seja, ele se sentia angustiado porque Deus não estava ouvindo a sua oração, mas porque Deus não ouvia a oração do profeta, porque Deus já tinha descido com uma sentença para aquele povo que só sabia virar as costas para Deus. Mas o que permeava o coração daquele profeta? A dor também permeava o coração daquele profeta. A Babilônia foi a vara da ira de Deus sobre a nação de Israel, mas o sofrimento do povo e a destruição da cidade e do templo foi o que mais trouxe dor a Jeremias. Ele proclamava fielmente a mensagem de Deus durante 40 anos e, no entanto, o que aconteceu? A nação não deu ouvido para ele, mas mesmo assim ele sofria juntamente com o seu povo. Não é de se admirar que ele sofresse, né? Como resultado de sua dor, ele sentia-se
como alguém muito velhinho. O versículo 4 do capítulo 3 vai dizer: fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Ele sentia tanta dor que ele sentia-se como um velhinho. Mas o que também havia no coração daquele profeta era o quebrantamento. Jeremias sofreu escárnio, igualmente o nosso Jesus. Uma vez que sua profecia foi cumprida, Jeremias falou, a profecia se cumpriu, todos esperavam o quê? Que o povo respeitasse o profeta, mas não foi assim que aconteceu, foi ao contrário. Capítulo 3, versículo 14 vai dizer: fui feito como objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todos os dias. Jeremias comparava essa situação a provar ervas amargas. Ele chegou a dizer, capítulo 3, versículo 15: fartou-me de ervas amargas, saciou-me de absinto. Ervas amargas referia-se a ervas com sabor amargos, que são comidas durante a refeição e não no dia a dia, somente na Páscoa judaica, lembrando a amargura do cativeiro egípcio. Simbolizava a vida difícil dos hebreus sob o domínio dos egípcios, mas agora estava ali comendo ervas amargas, quebrantado porque do cativeiro babilônico. A amargura, meu irmão, e o quebrantamento andava junto no coração daquele profeta. Ele sentia-se com a boca cheia de dentes quebrados e de pedregulhos. Ele vai dizer, capítulo 3, versículo 16: quebrou os meus dentes com pedrinhas de areia, cobriu-me de cinza. Note que ele fala: cobriu-me de cinza. As pessoas antigamente cobriam apenas a cabeça, mas Jeremias estava tão quebrantado, tão abatido, que ele estava coberto de cinza. Mas não parou por aí. O último ponto que quero falar com você é sobre a esperança. O versículo que nós lemos do capítulo 3, que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. Isso enchia o coração do profeta de esperança. Jeremias, naquele momento que está escrevendo esse versículo, ele deixa de olhar para a sua própria miséria e a do povo para lembrar-se da misericórdia de Deus. Aleluia! Não sei o que está no seu coração neste momento, mas eu quero te dizer que a esperança não pode faltar no seu coração. O coração do homem e da mulher de Deus precisa ter esperança. A Bíblia diz que nós temos uma viva esperança. Ele continuou, verdade, sentindo dor, sofrimento, porque ele é humano. Enquanto nós estamos na terra, nós vamos ter esse sentimento, mas ele não deixou que aquela dor, sofrimento, angústia o abatesse e olhou para o céu, e ele tinha convicção que o povo seria punido pelos inúmeros pecados, mas que a misericórdia do Senhor seria a causa de não serem consumidos. E está aí a nação de Israel até hoje, eles não foram consumidos. Aquilo foi apenas um momento que Deus os leva para estar ensinando que só havia um Deus verdadeiro. A incredulidade daquele povo levou eles a serem punidos, mas a Bíblia diz que a fé, ela nos permite que vejamos nossa circunstância por meio da realidade de Deus, porque Ele é soberano e o que Ele faz é o melhor para nós. Não sei o que está preenchendo o seu coração neste dia, mas tenha em mente que o Senhor não rejeita seu povo nem se esquece dele. Mesmo em meio à dor, sabemos que Ele nos ama. O Senhor te ama. Não deixe que sentimentos ruins preencham o seu coração, mas que seu coração seja preenchido de esperança. Ele não tem prazer em disciplinar, mas Ele disciplina porque Ele ama. Ele nos vê como as pessoas, Ele vê como as pessoas nos tratam.
Enche o seu coração com esperança. O nosso Deus está no controle de tudo. Ele sabe de tudo. Nem nada passa desapercebido ao seu olhar. Ele tem os seus olhos como chama de fogo. O coração do homem e da mulher de Deus não pode ser vencido pela dor, pelo sofrimento. Tenha o seu coração renovado nesta hora, em nome de Jesus. Que o seu coração de profeta esteja cheio da esperança, da volta do nosso Jesus, de um dia morarmos eternamente com Ele, pois Ele falou em João 14, 1 e 2. Não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele já preparou um lugar para mim e para você. Então o seu coração deve estar permeado dessa viva e linda, preciosa esperança. Deus te abençoe em nome de Jesus.